primeiro workshop, então, que é a precificação de produtos artesanais. O Moisés ele tem experiência há mais de 10 anos na parte de crédito, hoje também é empresário, então vai estar colocando para vocês aqui sobre a parte de precificação. Com vocês, então, Moisés. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome, então, Moisés Giovanni Velho. Possuo uma experiência na carreira de crédito, na cooperativa de crédito. Sou formado em administração pela Unijuí, em gestão de cooperativas de crédito, uma pós-graduação também pela Unijuí. Inclusive no campus está aqui ao nosso lado, né, que a gente fez uma trajetória. Hoje então a gente vai tratar um pouco sobre precificação de produtos, tá? Desde seu histórico, aquisição, mão de obra, de tudo que engloba a precificação do produto de artesanato, tá? Fiz um pequeno roteiro aqui para a gente não se perder. O pessoal vai estar escutando os estandes, ok? A gente sabe o quão importante é o negócio da gente, né? A gente precisa ter o conhecimento de que todo produto ele tem o seu custo, né? Que engloba a parte direta e os custos indiretos, que é a nossa mão de obra, principalmente na parte de artesanato. Então é muito importante a gente saber as perguntas que a gente tem no dia a dia: quanto devo cobrar, se estou cobrando caro e se estou cobrando barato. Então a precificação do nosso produto, ela é muito importante para a gente saber o nosso valor final de venda. Então a precificação é importante porque ela gera renda, né? Ela é o nosso fator mais importante para a gente poder nos motivar na venda, desde a nossa aquisição financeira, manter um negócio saudável, uma valorização do trabalho e também garantir uma continuidade da produção na sua continuidade para frente. Algumas etapas então de precificação. Os custos diretos. Então, os nossos custos diretos, que são os nossos materiais, desde o tecido, a linha, os insumos, isso tudo é possível que a gente faça a medição, né? A gente sabe quanto isso é o nosso custo. Aí a gente tem a nossa questão dos nossos custos indiretos, né? Que a gente às vezes acaba não sendo percebendo eles no nosso dia a dia, que é a energia, ferramentas, embalagens, né? E isso faz com que a gente precisa observar o nosso valor final do produto. É bastante importante também salientar da questão de custos, desde taxas, entregas. Então às vezes é importante reservar 10 ou 20% do valor do produto para uma questão que possa vir para frente. Aí vem uma questão bem importante, que é do nosso tempo, né? A gente sabe que o nosso produto é palpável, mas muitas vezes a gente acaba deixando a nossa mão de obra em segundo plano. Aí é importante a gente saber o que e quanto cobrar. Nessa parte da mão de obra, a gente precisa ter alguma definição do nosso tempo. Qual é o valor do nosso tempo para a gente poder medir um valor final depois do produto. A gente às vezes pode colocar o quanto que aquele produto nos leva, o tempo que leva para a gente fazer. Então às vezes a gente pode colocar o nosso valor da hora daquele produto. Então se eu colocar no nosso produto lá, eu quero receber R$20 a hora, e o produto ele leva 3, 4 horas para fazer, leva 3 horas para fazer, eu vou cobrar da minha parte de mão de obra R$60 aquele produto. É importante a gente saber o quanto tempo a gente leva, porque às vezes a gente pode produzir em quantidade, mas muitas vezes a gente acaba produzindo personalizado, né? Então a quantidade ela é padronizada,
mas o personalizado, a gente precisa colocar exatamente o nosso valor da mão de obra em cima, para que o cliente, as pessoas que vão fazer a compra desse produto, saibam o quanto você se dedicou para realizar essa obra. Aí tem uma questão, né? Se a gente mesmo não valorizar o nosso tempo, ninguém vai valorizar. Então a gente precisa colocar o nosso tempo, né, valorizado, para que outras pessoas saibam o quanto você se dedicou para conseguir finalizar esse produto. Análise da concorrência. Muitas vezes a gente precisa observar o mercado para saber se a gente está num caminho certo, mas a gente não pode levar em consideração somente o preço da nossa concorrência. A nossa concorrência, ela pode estar fazendo produtos de uma forma padronizada, né? Produzindo em grande escala, mas com um custo mais barato. Eles podem estar querendo atingir um outro tipo de público que a gente não deseja, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa observar que não é só o preço, mas o produto que a gente faz, ele é personalizado muitas vezes para essas pessoas, né? E o público também é algo que às vezes é diferente. Então a produção em grande escala, às vezes ela tem uma quantidade, mas uma qualidade muito inferior do que a gente pode produzir. A gente sabe, como na questão do nosso tempo, nossa mão de obra, o trabalho, quanto que é envolvido, né? Então o nosso também precisa ser valorizado por isso. Aí também vem a questão do valor do produto, né? A gente precisa ter definido esse tempo que a gente acaba tirando, feito à mão, a peça é única, a gente está fazendo às vezes um pedido específico para alguma pessoa, né? Então esse que é personalizado, a gente precisa dar valor pela sua prática em todo o contexto que a gente acaba produzindo. Desde a sua cultura, a sua história, né? De onde que vem, o porquê que é feito. Isso aí a gente acaba colocando em prática, então, a soma dos nossos custos, as nossas despesas, e aí vai gerar o nosso lucro, né? Que é o preço final. O nosso negócio que não dá lucro, ele não é negócio, ele é um hobby. Então a gente precisa valorizar tudo o que a gente pratica, coloca a nossa energia, a nossa vontade, para que a gente possa ter uma cobrança de um preço, para gerar um retorno financeiro para nós. Se a gente acaba só cobrando as despesas, não nos valorizando, ele acaba não sendo um negócio lucrativo e sim um hobby, né? Estratégias de vendas. A gente tem as possibilidades, as oportunidades de colocar a nossa personalização nos produtos. Então, lançamento de novos produtos, novas coleções, estudar o mercado também, ver o que está sendo feito de novo, puxar situações históricas para a gente poder colocar algo diferente dos nossos produtos. Promoções estratégicas, a questão do desconto. Na questão do desconto, a gente pode praticar, mas a gente deve ter um cuidado para que o desconto não vire rotina. Muitas vezes, acho que tenho certeza que bastante o comércio assim, a pessoa já vem pedindo desconto e a gente acaba cedendo. Só que esse desconto, muitas vezes a gente acaba não embutindo no nosso preço, e a gente acaba tirando do nosso valor, né, do nosso tempo, da nossa mão de obra, para dar desconto. Os descontos eles podem e devem ser aplicados em caso de uma ação específica, ou se engloba mais vendas. Mas temos que ter o cuidado
então para que o desconto ele não caia em rotina, para que toda vez que o cliente vier pedir desconto, a gente só ceda o desconto. A gente precisa ter esse cuidado para manter o valor do produto e tudo que você investiu nele. Formas de pagamento. As tradicionais formas, dinheiro, Pix e cartão. Aí alguns cuidados que a gente deve ter. Na questão dos cartões, há taxas embutidas, a gente sabe que tem a lei, que a gente não pode fazer a cobrança extra, mas a gente precisa fazer esse cálculo que no pagamento em cartão de crédito a gente tem uma perca aí às vezes para a questão de taxas. Boleto bancário ainda é praticado, a questão da venda de boleto bancário, acho que principalmente na nossa região. E a gente precisa ter o cuidado também na questão do boleto, porque ele acaba não se tornando um giro rápido para a gente. Muitas vezes a gente acaba, até na própria questão do cartão, a gente acaba fazendo parcelado 5, 10 vezes, e esse dinheiro acaba demorando para entrar em capital de giro nas nossas contas. A gente sabe que a gente tem outros pagamentos, insumos para comprar, produtos para comprar, para a gente poder fabricar. Então a gente precisa ter esse cuidado também para que não se perca no capital de giro. Às vezes é interessante você poder praticar ou uma antecipação, enfim, mas com um certo cuidado, porque acaba tendo taxas de desconto nisso. Alguns erros, então, da precificação, às vezes, que a gente acaba cometendo. Não é que são erros, mas a gente acaba, às vezes, não percebendo e acaba caindo de forma natural no nosso dia a dia. Então, calcular apenas o material. Como a gente estava comentando, a questão da nossa mão de obra, do nosso tempo, tudo que a gente coloca de emoção, conhecimento, as nossas habilidades, a gente precisa colocar isso junto no nosso preço final. Copiar apenas o preço da concorrência. Então, a gente não sabe, muitas vezes, o que a concorrência está planejando com o produto final, se ela está produzindo em grande escala, mais barato, com um produto de menor qualidade. Então, a gente não pode se basear somente no preço da concorrência. Não calcular o tempo de produção. Então, a nossa mão de obra, o nosso tempo, o tempo que a gente precisa para poder finalizar um produto, a gente precisa colocar isso junto, porque isso que nos vai dar o rendimento. E não acompanhar as vendas. Eu levo em consideração que muitas vezes a gente acaba destinando um foco num produto que não nos dá muito retorno. Então a gente acaba fazendo uma produção de produtos achando que está vendendo bem, mas é o que menos te dá retorno financeiro. E a gente acaba deixando o produto zelado, que a gente pode demandar mais tempo, mas vende em menor quantidade, mas que te dá um retorno melhor. Então às vezes a gente precisa entender que nem sempre a quantidade te leva a ter um maior retorno de resultado financeiro. Às vezes o produto que está em menor escala te dá um retorno melhor, com um tempo de trabalho às vezes menor, Então a gente precisa entender todos os tipos de produtos e itens que a gente tem para venda, e entender o que cada um deles é possível fazer mais resultado, retorno para a gente. Tanto na questão então de mão de obra, que a gente aplica, e tanto também quanto a questão financeira. Às vezes o produto de maior escala, ele é um produto mais barato e você acaba colocando uma diferença menor nele. Os benefícios de uma precificação correta. Então, quando a gente consegue fazer essa precificação correta, a gente tem um melhor controle financeiro, a gente possui clientes mais confiantes, maior competitividade e um negócio sustentável. Por que eu trago isso?
a gente acaba tendo um produto personalizado, né? E muitas vezes quando a gente consegue colocar isso em prática, a gente acaba atraindo clientes com uma certa curiosidade, né? A gente trabalha um produto exclusivo e a gente pode fazer alguma ação específica como uma edição especial. Então quando a gente consegue ter esse controle e trazer as pessoas para a gente consegue trabalhar a curiosidade dessas pessoas e fazer com que elas se envolvam com o produto e com a gente. E isso faz com que as pessoas tenham mais confiança, uma credibilidade e acabam indicando o nosso trabalho adiante. Isso é um ponto muito positivo. Toda vez que uma pessoa leva adiante, vai conversar com outras pessoas, no nosso dia a dia ainda muito as pessoas indicam, isso é muito importante. Então as pessoas indicando outras pessoas, elas vão estar valorizando mais o teu trabalho. Então essa questão de você trazer curiosidade, fazer algo especial, algo personalizado para as pessoas, acaba gerando uma evolução na questão do teu rol de clientes que tu pode alcançar para frente. A gente precisa também saber que o nosso negócio ele precisa ser sustentável para que a gente possa continuar a nossa produção para frente. Então a nossa saúde financeira ela é importante porque ela vai cobrir as nossas contas, as nossas despesas e vai ser a nossa fonte de renda. Então, às vezes, a gente precisa começar a analisar exatamente os pontos que nos geram resultados, né, e os pontos que não nos dão resultados. Às vezes a gente acaba só se preocupando na produção e acaba deixando de lado essa parte financeira, mas ela precisa ter um controle para que a gente saiba exatamente aonde a gente deve iniciar a nossa venda, né, e aonde a gente deve trabalhar com o nosso cliente. E aí vem a questão da gente sempre se lembrar. O nosso trabalho ele tem valor, né? Precificar então corretamente significa valorizar o nosso trabalho, fortalecer o nosso negócio e gerar uma renda de forma sustentável. O que eu trago para vocês, mais ou menos é isso, uma ideia de precificação de mercado, tá? Desde a nossa história de produtos, né? Da nossa diversificação de produtos, de atrair clientes e da forma que a gente deve fazer o nosso gerenciamento da nossa gestão financeira. Se alguém tiver alguma contribuição, uma pergunta, fico à disposição. Muito obrigada, Moisés. Nós temos 5 perguntas e daí para aproveitar eu vou usar o teu microfone e eu já te devolvo ele, tá? Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é mais uma questão ética da precificação. Por exemplo, a questão do desconto. Seria coerente ou ético, por exemplo, você fez todo o cálculo da precificação e chegou, digamos, no valor de R$100. Aí você já embutiu um valor a mais, por exemplo, vou botar mais R$20 em cima, o produto final ficar em R$120, já pensando num futuro desconto. Isso, por exemplo, seria antiético ou algo nesse sentido? Eu não digo que seria antiético, né? Mas eu acredito que a tua margem pode ser maior, então. Deve ser maior. Porque a partir do momento que tu vai finalizar o teu produto, tu vai colocar o teu preço final. Se você já vai
com a mente, com a mentalidade de que tu pode ofertar um desconto, eu acredito que o teu preço não vai ser aquele, tá? Na questão de ética, eu acho que você pode vender o produto até um preço menor do que você fez, só que daí você não está gerando valor para o teu negócio, né? Aí vem a questão, você está fazendo o teu trabalho por um hobby, né? Você está finalizando no 0 a 0. Então não é que não seja ético, mas você está desvalorizando o teu trabalho. A questão do desconto, ele deve ser algo pontual. A gente pode aplicar um desconto se a gente vai fazer uma venda agregada de mais produtos, né? Ou uma venda de maior escala, uma possibilidade de um desconto porque está vendendo maior quantidade de produtos. Mas ele não pode virar rotina, absolutamente não pode. Porque toda vez que vira rotina, automaticamente o Moisés ou qualquer outro cliente que for até você, ele vai pedir desconto e você sempre vai ceder. Isso não pode acontecer. Você tem que ter e valorizar tudo que você colocou, desde o material, aquisição do material, desde a tua mão de obra, teu conhecimento, a tua habilidade. Se a gente não valorizar tudo que a gente coloca em prática, a gente acaba só fazendo por um hobby. Sim. Não, a minha visão não é antiética, mas profissionalmente acredito que não seja legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, que gostaria de contribuir ou colocar só um pouquinho? Já estou indo. Bom dia, meu nome é Clarice. Você poderia calcular, por exemplo, quanto eu cobro por um pano de prato pintado à mão? Porque a hora trabalhada, se nós realmente cobrarmos, é bem complicado, porque às vezes você não termina o trabalho numa tarde. Então, é complexo, né? Deixa eu te pedir, em uma hora, quantos panos é possível de fazer? Nenhum. Nenhum em uma hora. Eu levo uma tarde inteira ou mais um pouco no outro dia, porque eu não finalizo o pano no mesmo dia. É uma pergunta bem intrigante. Mas eu penso o seguinte: o teu cálculo, a tua mão de obra, ele vai ser nesse produto, esse é um produto personalizado, né? Você está colocando tudo o que você tem de melhor de conhecimento e habilidade para atingir o resultado final do produto. Ainda acredito que você deve fazer um cálculo por hora. Eu não posso dizer se você deve cobrar menos ou mais, mas deve-se ter uma percepção de que se você coloca 8 horas de trabalho no mesmo produto, você deve colocar um valor embutido nele de um valor de hora. Se a gente fizer uma média, eu vou pensar no que eu mais ou menos calcularia, tá? Pelo menos uns 8, 10 reais por hora. Pelo menos. Assim. Aí a gente chega num outro ponto bem intrigante. Se eu colocar 10 reais a hora, eu levei 8 horas, eu vou cobrar 80 reais, né, só naquele produto de mão de obra. Mais os custos que tu teve de aquisição de material, insumos. A gente precisa calcular outros itens, energia, às vezes internet, né, água, luz, custo tudo que tem por cima. Se o produto é equivalente ao preço, faça a cobrança do preço. Agora, vai me dizer, não, Moisés, mas o preço praticado daquele produto eu preciso fazer em 50. Acredito que algo a gente está errando no meio. Eu não estou dizendo que a gente está deixando, vai ter que desvalorizar o nosso conhecimento, mas a gente precisa ver o resultado do mercado. Se eu colocar o produto à venda a 100, quem sabe eu não vou conseguir vender. Tem esse detalhe. E aí tu tirou todo o teu tempo para ter uma margem de lucro correta, mas você não consegue entrar no mercado. É uma análise bem forte, mas que a gente precisa pensar. E aí a gente vem num caso, eu tenho que reduzir
todo o meu conhecimento para poder atingir o mercado de venda. É algo bem... Quando a gente trabalha com as mãos, a gente coloca tudo que a gente sabe. Não é só conhecimento e habilidade, mas é o nosso amor, a nossa experiência, tudo que a gente adquiriu ao longo de anos. Cobrar muito barato, eu também não sou a favor, sendo bem sério contigo. Aí eu deixo um ponto a ver. Eu acho que nós temos que achar um público-alvo para aquele produto. Um público-alvo. Tu não pode deixar aquele produto para todo o teu tipo de cliente. Vai ter que achar um público específico para aquele produto. Sim. Aí eu te dou outra, eu acredito que tu deve ter, mas tenta deixar mais linhas de produtos daquele mesmo tipo para atingir todos os públicos. Mas aquele que demanda mais tempo vai direcionar para um determinado público. Sim. Não deixa de colocar a tua mão de obra em cima do trabalho, de jeito, de forma e maneira. Mas daí a pouco tem que ver, para atingir o mercado, vai ter que se adaptar ao preço final dele. Obrigada. Não sei se era isso, mas... Enfim. Obrigada, Clarice, pela tua pergunta, pela tua participação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Aí qualquer coisa pode passar aqui na frente também. Moisés, nosso agradecimento especial então pela tua contribuição nesse workshop aqui de precificação. Querendo ou não, aqui é um espaço de convivência entre todos. Antes eu comentei que aqui é um evento para artesãos, feito por artesãos, né? Mas como é feito aqui na rua, ele é para todo mundo. Então quem com certeza estava passando aqui, já escutou um pouco da tua fala, já conseguiu assimilar bastante coisa e colocar em dia. Quando eu olhei a programação, eu pensei, nossa, que interessante, né? É um casamento de conteúdo que a gente tem hoje aqui, que quem for participar de tudo que está acontecendo hoje aqui no Celeiro das Artes, com certeza vai sair com bastante bagagem daqui, que a gente tem uma programação bem intensa, né? Então sempre um workshop vai casar com o próximo workshop, né? Então, nosso agradecimento à tua participação aqui, muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado à produtora, a Decung. Obrigado pela atenção de todos. Fico à disposição. Se alguém precisar de qualquer outra ajuda, enfim, alguma informação, fico à disposição. Obrigado.